Eu descobri que meu marido é obcecado pela filha do nosso chefe e não tenho ideia do que poderia fazer ou como devo proceder. Conta descartável porque não quero que as pessoas que seguem o meu principal saibam disso, pelo menos não ainda. Primeiro, para algum contexto, eu, 29, e meu marido, 34. Trabalhamos para uma pequena empresa RMG aqui, ambos fomos recomendados por um parente meu. Trabalho aqui há cerca de 6 anos, meu marido há cerca de 7 anos. Durante o horário de trabalho, nosso chefe ocasionalmente trazia sua filha adolescente para o trabalho. Ela deveria ter cerca de 15 anos quando a conhecemos. E a fazia interagir com os funcionários e outras coisas para mostrar a ela o que estávamos fazendo, como as coisas trabalho, etc. Avançando para janeiro deste ano, o chefe a trouxe, oficialmente, informando-nos que ela assumirá grande parte do trabalho dele, negligenciando as coisas. Inicialmente estávamos hesitantes considerando que ela era muito jovem, completou 20 anos este ano, mas no final das contas ela não estava assumindo o controle, mas ainda aprendendo a lidar com o negócio enquanto o chefe gerenciava outros trabalhos, suponho. Ajudou o facto de ela própria também estar muito interessada em cooperar e receber conselhos, muitas vezes realizando reuniões para discutir coisas e certificando-se de que ela própria era a última a sair do trabalho quase sempre. Tem sido um bom desenvolvimento geral nesse aspecto. O problema começou inicialmente alguns meses depois de ela ter começado. Ela ocasionalmente realizava eventos de escritório, apenas para aliviar o clima, e isso lhe rendeu muitos elogios, de todos nós, já que não é algo que o antigo chefe teria tempo de olharem. Estávamos todos conversando sobre ela. Então não pareceu muito estranho no início quando meu marido se juntou aos elogios. Como é impressionante, ela é tão jovem mas tão madura. Como ela tem sido uma lufada de ar fresco no escritório, todo mundo está tão motivado a trabalhar por causa dela, etc. Olhando para trás, parece que isso foi apenas o seu em falar sobre ela comigo em geral. De vez em quando ele começava a elogiá-la quando estávamos em casa, um grande assunto de conversa sempre sendo como ela é tão madura para sua idade e compreensão, até apontando como não tínhamos essa idade. Eu não levei isso muito a sério, até que uma vez eu brinquei que estava tudo bem se ele fosse imaturo às vezes, e que eu o amaria de qualquer maneira, e sua resposta foi algo como bem, você também era. Ao contrário, ela, acho que foi a primeira vez que me senti um pouco mal, porque parecia que ele estava apenas me comparando a ela agora. Mas tentei não pensar muito sobre isso. Isso também cresceu lentamente, passando de falar sobre sua maturidade para aparência. Como ela ainda consegue ter uma boa aparência enquanto está tão ocupada com estudos e trabalho, como ela, e cito, era definitivamente mais talentosa em comparação com outras garotas, e uma vez, fora de insegurança, perguntei se ele achava ela mais bonita que eu. Ele me respondeu, claro que você é atraente para mim, mas objetivamente, tipo, sem considerar minha atração por você, ela é mais bonita. Isso mexeu comigo por um tempo, e acabamos brigando, onde eu basicamente o proibi de trazê-la comigo, se não fosse relacionado ao trabalho. Também contribuiu para o fato de que ele começou a fazer trabalho extra de vez em quando e a fazer horas extras. E embora eu inicialmente pensasse que era apenas para ganhar dinheiro extra, mais tarde descobri que era simplesmente porque ele sabia que ela geralmente voltava para casa tarde também, geralmente depois que a maioria, se não todos os funcionários do escritório, saíram. Avançando alguns dias atrás, aconteceu o fim de semana, o marido saiu com os amigos e meu laptop estava em reparos, então usei o laptop dele, sem a permissão dele. Somos relativamente livres com os dispositivos um do outro, tipo, nunca temos um motivo para usar os dispositivos um do outro, mas se por algum motivo o fizemos, o outro não se importou, então não pensei muito nisso. Eu tinha colocado alguns vídeos no pagamento automático como ruído de fundo enquanto fazia algum trabalho. Quando abri a pasta do PC dele e na barra de acesso rápido à esquerda havia uma pasta com o nome da filha do nosso chefe. Tive que clicar nele e quando fiz, não consegui acreditar no que estava vendo. Uma pasta com mais de 1.000 fotos dela, capturas de tela do Instagram e outros aplicativos.
toda e qualquer foto que ele pudesse encontrar dela e um número absurdo de fotos, apenas tiradas sem o consentimento dela, tipo com uma câmera escondida ou com o telefone dele no escritório, desde ela apenas sentada ou trabalhando, até algumas de um ângulo alto o suficiente para obter decote ou blusa e até algumas fotos embaixo da mesa, embora essas não tivessem nada para mostrar, pelo que eu tinha visto. Isso me assustou, além de tudo, pois era quase impossível colocar meu marido, que sempre conheci como o cara mais doce, durante os 6 anos que estamos casados, como alguém que faria algo assim. Fiquei chocado e simplesmente não sabia como reagir, se deveria sentir nojo ou tristeza, raiva, não sabia. Mas então piorou. Usei a pesquisa para procurar o nome dela em seu laptop e encontrei algo que basicamente transformou qualquer forma de tristeza, ou tristeza que eu teria sentido em puro desgosto. Ele basicamente tinha uma pasta mal escondida em várias pastas, cheia de fotos dela no Photoshop, algumas sozinhas, algumas com ele, algumas com outros membros do escritório e algumas absolutamente vis e nojentas. Excluí todos os vestígios de ter visto ou procurado por eles, embora duvide que seja necessário, já que meu marido não é o mais experiente em tecnologia. Tirou uma foto de algumas das merdas que encontrei e deixei o laptop. Fiquei furioso, mas também não queria que ele soubesse ainda. Então agi normalmente naquela noite e no dia seguinte, liguei para minha prima, ela estava grávida e o marido estava fora. E perguntei se ela precisava de ajuda, e usei isso como desculpa para me mudar e ajudá-la um pouco. Tenho conversado com meu marido, embora de forma limitada, principalmente por meio de mensagens de texto e ocasionalmente no trabalho, mas nos últimos 4 dias estou morando com meu primo. Honestamente estou enojado, mas também não sei o que fazer exatamente. Tipo, eu sinto um misto de traição, que eu sei que ele não fez nada com ela, mas mesmo assim não sei explicar. Mas além disso, sinto nojo de meu marido ser esse tipo de homem. Mas até falar sobre isso com meus amigos ou familiares parece estranho. Tentei compartilhar com meu primo, mas o constrangimento não me permitiu falar nada. Só não sei o que fazer agora. Não posso ficar aqui para sempre, terei que voltar mais cedo ou mais tarde. Mas também não acho que posso simplesmente voltar para casa e fingir que nada disso aconteceu ou eu não vi nada disso. Então pensei que essa era a melhor maneira de permanecer anônimo e pedir algum tipo de conselho. O que devo fazer e como devo progredir? Atualização. Então, muita coisa aconteceu ao longo de poucas horas. Sinceramente, eu queria esperar mais alguns dias, me acalmar e depois fazer o que fosse necessário. Mas alguns comentários me deixaram preocupado. Se ele teve uma ideia e apagou tudo, se ele fez algo prejudicial nesse meio tempo e como meu amigo apontou, se ele de alguma forma, por mais improvável que seja, encontrasse a postagem e somasse 2 e 2. Acabamos indo lá por volta das 16 horas, sabendo que havíamos dado algumas horas para coletar o que quer que fosse. Fiz questão de copiar tudo nas 2 pastas para um pendrive e gravei um vídeo do laptop dele também, caso fosse necessário. Então, como sugeriu o outro comentário, procuramos meu nome, que saiu com nada além de fotos normais e outras coisas. Depois disso, meu amigo me pediu para procurar nomes de colegas de trabalho, e quando fiz, obtive alguns resultados, com nomes de outros 4 colegas de trabalho, todos mulheres, mas nenhum na mesma medida que a filha do chefe, tipo, entre o fotos baixadas, imagens assustadoras e fotos editadas. Todas as 4 combinadas não correspondiam às dela, todas as pastas estavam ocultas da mesma forma, dentro de algumas camadas de novas pastas, como uma pasta dentro de outra, etc. Até gostar, 8, 9 novas pastas, nós também as pegamos. Então minha amiga apontou que alguns desses poderiam ser arquivos que ele recebeu, já que os nomes dos arquivos eram diferentes e alguns eram semelhantes aos arquivos do WhatsApp, como ela apontou. Isso é algo que eu não tinha notado, mas os arquivos editados definitivamente tinham nomes diferentes, alguns sendo o nome da filha mais ação pornográfica, e outros sendo apenas algo como o número IMG e depois WA0014, ou algo nesse sentido, que meu amigo disse que são fotos que recebeu no WhatsApp.
Confirmamos que eles foram realmente recebidos do WhatsApp nas informações da foto. No final das contas, isso me fez fazer algo que eu não deveria ter feito, pois poderia ter explodido na minha cara. Mas isso me deixou ansioso e eu precisava de respostas. Então perguntei aos meus amigos se eles ficariam até meu marido voltar. Eles concordaram, e eu decidi aproveitar esse tempo para fazer as malas, apenas coisas necessárias por enquanto. Meus amigos disseram que ele estava logado no Facebook, mas não queriam verificar seu Facebook sem mim, e quando me disseram isso já era a hora de ele voltar, então decidimos não fazer nada. Esperamos e esperamos, até que ele finalmente voltou. Ele ficou surpreso ao nos ver, mas não pareceu suspeitar de nada e eu disse-lhe para se sentar. Ele o fez, e acho que foi quando ele notou seu laptop no sofá e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ele que via algumas coisas relacionadas à filha do patrão, e que queria uma explicação. Ele tentou ficar com raiva no início, mas rapidamente desistiu. Eu disse a ele que queria ouvir o que ele tinha a dizer e então decidir o que fazer. Ele disse que não havia problema em conversar, mas apenas se meus amigos esperassem na sala de jantar ou em outra sala, pois ele queria me explicar as coisas a sós. Meus amigos hesitaram, mas eu disse a eles que estava tudo bem e que se eles ouvissem algum problema, deveriam enviar o link do Drive para o chefe. Isso foi um blefe, no qual eu gostaria de ter pensado antes de ele chegar, mas eu disse a ele que salvei tudo em um Drive e não hesitaria em mandar para o chefe se ele tentasse alguma coisa. Ele me garantiu que não iria agir mal e me perguntou o que eu queria saber. Naquele momento eu queria muito bater nele, só a expressão no rosto dele, ele parecia culpado, tipo, ele estava procurando desculpas, mas falhou ou algo assim, não sei. Mas eu realmente odiei isso. Mas fiquei calmo e disse a ele que falo muitas coisas, inclusive todas as fotos dela, as edições e algumas outras coisas. Pedi que ele explicasse. Ele ficava me perguntando exatamente o que eu queria saber, e estava ficando óbvio que ele estava procurando uma desculpa ou tentando ver o quanto eu sabia. Finalmente disse a ele que vi as fotos da câmera escondida e até as edições. Ele me implorou para não ficar bravo e ouvi-lo, e eu disse a ele que consideraria isso. Ele parou um minuto e me disse que percebeu que estava ficando cada vez mais atraído por ela sexualmente, e aparentemente lutava muito com essas emoções. É por isso que ele fez isso e queria liberar sua tensão sem prejudicar ninguém, e é por isso que ele fez isso e guardou para si mesmo. Pedi então para ver o WhatsApp dele, e a cor do rosto dele quase sumiu. Ele me disse que eu sabia que ele não usava o WhatsApp, mas eu disse a ele que tinha verificado seu Google Play para ver quais aplicativos ele havia instalado. Outra mentira, mas eu tinha certeza que ele estava usando o WhatsApp, então continuei. Depois de um tempo, ele me entregou o telefone e me disse para não exagerar. Peguei o telefone dele e procurei um pouco. Ele tem um monte de aplicativos inúteis baixados e foi difícil identificá-los. Especialmente porque nem estava na tela inicial, mas em uma pasta de arquivo dentro da tela de slides que o Android tem na terceira página. Desculpe se a explicação o confunde. Abro e encontro apenas um chat em grupo, com outros 3 colegas, basicamente membros da equipe em que ele está. E estava cheio de fotos dessa garota, fotos tiradas de diferentes áreas, ampliadas em sua maior parte, a partir de hoje. Tipo, literalmente alguns minutos antes de ele me entregar o telefone. Muitas conversas em Bangla sobre fantasias de como eles teriam fudido ela rolando para cima, vai ficando cada vez pior. Não vou entrar em detalhes sobre os detalhes, mas muito disso era sobre querer forçá-la, como uma espécie de vingança do chefe, mas com ela agindo como chefe, e alguns estavam até cheios em cenários bem pensados, onde eles estão representando o que fariam e o que não fariam. Se você já leu algo e acabou de enfrentar uma chicotada pura, era eu naquele momento, literalmente incapaz de processá-lo adequadamente. Ele continuou se desculpando, dizendo que me amava e que tudo isso era apenas para se manter no controle e que, em última análise, era apenas uma fantasia inofensiva. Eu só peguei pedaços do que ele estava dizendo antes de ligar o gravador de tela e rolar, gravando as conversas, e quanto mais eu rolava para cima, mais vil ficava. A conversa era anterior à adesão do meu marido, ao que parecia,
Mas isso realmente não importava, ele estava participando muito ativamente dela. Consegui uma boa parte, mas parecia que não tinha fim, então simplesmente fui para o chat, e mesmo assim foi uma enorme rolagem de fotos de telefones, falsificações, etc. Poderia enviá-lo para mim, certificando-se de que esteja salvo no meu telefone. O tempo todo ele ficava me implorando para perdoá-lo e não arruinar sua vida e carreira. Desculpe, e passo a citar, nossa vida e carreira. Eu disse a ele que me senti traído e que estava enojado com o homem que ele era. E ao se desculpar, ele continuou insistindo que não machucou ninguém. Mas eu disse a ele que isso me magoou e que se ela descobrisse, isso também a machucaria. E ele simplesmente me implorou para não contar a ela. Por um tempo nós apenas choramos, por motivos diferentes, eu presumo, mas o tempo todo, ele ficava alternando entre o quanto ele estava arrependido e ele me ama, para como não é tão ruim quanto eu estou fazendo parecer e como eles estavam apenas brincando por aí online, e não estavam machucando ninguém. Meus amigos me visitaram algumas vezes, mas não interferiram. Depois de um tempo, me levantei e disse a ele que não me vejo ficando com ele e que quero o divórcio. Ele me implorou para não fazer isso, mas eu simplesmente disse que não queria ouvir suas desculpas. Eu então disse a ele que queria levar o laptop e ele congelou. Eu meio que esperava que ele me rejeitasse, mas ele simplesmente me implorou para não mostrar isso ao chefe ou à filha. Eu disse a ele que não tinha certeza se queria fazer isso, o que era mentira, e que estava pensando sobre isso. Falei para ele não deletar as conversas do WhatsApp nem contar para os outros, e que se ele fizer isso vou mandar tudo para o patrão. Em última análise, quero falar primeiro com a filha e depois decidir o que fazer e como contar ao pai. Mas isso terá que esperar, eu acho. Houve um pouco mais de súplicas, e eu simplesmente deixei em não sei o que quero fazer. Preciso pensar sobre isso e avisarei a ele. E disse a ele para não entrar em contato comigo enquanto isso, e isso foi tudo dissemos quando saímos com seu laptop. Espero que ele não alerte seus amigos, mas mesmo que o fizesse, não faria diferença, já que a gravação da tela contém seus nomes e números no chat em grupo e uma grande parte do que eles disseram. O problema é que como nada físico aconteceu, eu sei que a polícia não vai levar isso a sério 90% das vezes. E o único momento possível em que eles levarão isso a sério é se a própria garota agir, então pretendo dar a ela tudo do que eu tenho, e deixá-la prosseguir com quaisquer ações que ela decidir tomar lá. Eu gostaria de ter esperado para falar com advogados antes de levar as coisas tão longe, mas o medo e as emoções me dominaram e acabei agindo. Parece que deu certo, mas não sei. O marido parecia bastante derrotado hoje. Mas considerando quão pouco parece que o conheço, honestamente não posso mais contar com ele. Vou ver como as coisas acontecem e talvez fazer uma atualização final. Mas pelo que entendi, as coisas provavelmente terminarão com o divórcio e a demissão dele. Mesmo assim, obrigado a todos pela ajuda, mesmo que apenas me coloquem em ação. Quando estávamos saindo, ele estava basicamente chorando e implorando por perdão, ou alegando que tudo foi apenas um erro e nada realmente aconteceu, a ponto de quase me sentir mal por mim, quase. Mas não acho que posso sentir simpatia depois dessas conversas e tudo mais. Felizmente meus amigos também estavam lá para me lembrar que, independentemente do que ele diga, suas ações não devem ser perdoadas. Neste momento não sei realmente o que sentir. Minha mente está um pouco confusa e as coisas estão processando de maneira estranha. Peço desculpas antecipadamente se algo disso for incoerente ou parecer que há espaços em branco entre as coisas. Acredite, também há espaços em branco na minha cabeça agora. Algumas coisas que eu queria especificar. No post, algumas pessoas interpretaram a frase "ele não é um conhecedor de tecnologia", como se ele não fosse nada bom com tecnologia, o que não é o caso. Acho que TechSavvy é ótimo com tecnologia, e foi isso que eu quis dizer, que ele não é tão bom, mas ainda assim é decente. Trabalhamos nos escritórios da RMG, muito do nosso trabalho é com Modaris, Photoshop e Illustrator, e ele é decente com eles. Eu só quis dizer que, de certa forma, ele não é do tipo que esconde pastas ou coisas de parede com senha, se isso faz sentido.
Em segundo lugar, câmera oculta, falávamos menos sobre a câmera oculta real e mais apenas sobre o estilo dela, a maioria delas é tirada por telefone. E como descobrimos agora, vários telefones de pessoas diferentes. Terceiro, algumas pessoas pensaram que ela era menor de idade, mas não é. Ela tem 20 anos neste ano. Mas isso ainda não muda o fato de que ele a conheceu quando ela era menor de idade e que eles começaram isso quando ela tinha 19 anos. Em quarto lugar, tenho discutido com quem contar exatamente e embora ela ainda seja jovem, ela é forte e, por mais que eu odeie dizer isso depois de ouvir isso do meu marido por tanto tempo, ela é madura para ela. Idade. E como ela está diretamente envolvida, acho que é justo eu contar a ela e deixá-la decidir com quem ela quer compartilhar isso. Fiz tentativas de contato, de preferência fora do trabalho, e deixarei que ele decida como ela deseja abordar tudo do lado dela. Quinto, também estou preocupado com meu trabalho? Um pouco por alguns motivos, primeiro porque eu e meu marido fomos recomendados pelo meu parente, e agora de repente, isso muda para alguém que meu parente recomendou rastejando na filha do patrão. E em segundo lugar, porque eu serei tecnicamente a ex-mulher do cara que a persegue para ela e para o chefe, então isso também é algo com que se preocupar. Mas independentemente disso, acho que ainda é a decisão certa a tomar. Por último, sobre o divórcio, estou preocupado com isso, com certeza, mas não necessariamente temos uma fortuna conjunta, e a maior parte de nossas finanças são nossas, com um fundo muito pequeno guardado que costumamos guardar para viagens e outras coisas. E eu pessoalmente acho que também tenho provas suficientes. Mesmo assim, receberei aconselhamento jurídico nos próximos dias, de preferência antes que as coisas explodam na cara dele. Atualmente estou hospedado na casa de um amigo por alguns dias enquanto procuro um novo apartamento. Eu queria ir morar com meus pais por um tempo, mas meu instinto me diz que esse é o último lugar para onde devo ir quando a notícia for divulgada. Link do vídeo ao completo na descrição.